Olá, bom dia. Meu nome é Rafael Neves. Eu trabalho para a Articulação Semiárido Brasileiro. Trabalho na coordenação de dois programas, no programa 1 Millones de Cisternas e programa Cisternas em las Escuelas. Muito gosto de estar aqui com vocês. Eu vou falar em português, porque não tenho um espanhol com clareza. E espero que todos sejam capazes de compreender. Vou fazer uma share screen de minha apresentação. Bem. Espero que estejam vendo. Estamos aqui no workshop, no curso de vocês. Vou falar um pouco de algumas estratégias de nós acá em semiárido brasileiro. Acá, almacenamento é a estratégia principal para cumprir com a semiárido. Agora em português, vou falar bem devagar, despacito. O semiárido brasileiro. Este é um mapa que nós temos usado no projeto que nós temos com FIDA de cooperação com outras organizações, de trocar experiências e conhecimento de 3 semiáridos, que é o Corredor Seco na América Central, o Grande Chaco, o semiárido brasileiro, que aqui os apresenta um pouco. O semiárido brasileiro ele tem 12% de todo o território brasileiro, um semiárido muito grande. Ele tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né? E tem 1.262 municípios dentro dele, e 10 estados da federação. O território dele se expande em 10 estados da federação, 10 províncias, como vocês chamam aí. Aproximadamente são 27 milhões de pessoas vivendo, sendo que dessas 8 milhões e meio são pessoas que vivem em zona rural, ou seja, é uma região bastante rural. E o que define como semiárido é que ele tem uma precipitação média de 750 milímetros por ano. Isso não é pouca chuva, é bastante água. A questão é que esses 750 milímetros caem no máximo em 4 meses de chuva. Então, todo o resto do ano, 8 meses, a gente tem de estiagem, de muito pouco ou zero, quase muito próximo do zero de chuva. E, para deixar uma situação mais complicada, nesse sentido da disponibilidade de água, 3.000 milímetros de água que estão expostas, elas evapotranspiram, ou seja, 3 vezes mais do que cai. Se ficar exposto ao sol, ele transpira. A gente tem uma vegetação que só existe aqui, que chama-se a caatinga, que é uma vegetação que é uma palavra que vem do Tupi-Guarani, chama-se mata branca. Bom, as estratégias tradicionais no semiárido brasileiro ela é baseada na estocagem, no armazenamento de recursos. Então, se existe uma região que tem 4 meses de chuva e de disponibilidade de recursos, você precisa armazenar para ter nos outros 8 meses. Isso nós aprendemos observando o povo da região. Então, estoca-se água em todo espaço que é possível, água de chuva, estoca-se silo, estoca-se semente, feno, né? Em todo espaço que tem, essa é a principal estratégia da região. Então, se você quer desenvolver melhor a região, você tem que aumentar a capacidade de armazenamento de água para consumo humano, água para produção de alimentos, animais e vegetais, comida. Então, sementes nativas e adaptadas são muito estratégicas você ter
adaptar animais adaptados. Então, você armazenar, né, para o povo do sertanejo, é importante você armazenar energia e armazenar ganho naqueles animais. E também alimentação para esses animais. Então, silos, fenos, e aproveitar de forma sustentável a caatinga, a vegetação. Né? Porque se não for de forma sustentável, você usa dela um ano e outro ano ela não consegue se recuperar. Quais foram os principais problemas que se deparavam na região quando se cria a articulação semiárida? Né? A gente vinha de uma década, final da década de 70, década de 80, uma estiagem muito grande, que morreu mais de 1 milhão de pessoas. O Estado brasileiro não tem nem controle de quantas pessoas morreram naquela época. Né? A maioria daquelas mortes, com certeza, mortes de crianças que são mais sensíveis, e também muita criança com doenças diarreicas, doença do trato digestivo. E outro problema que se reconhecia é que uma pessoa perdia por ano, em torno até 36 dias, ela indo atrás de água para a família ter. Ou seja, 36 dias, 10% do ano, de vez de fazer outras atividades, uma pessoa da família perdia indo atrás de água. E quem é essa pessoa? Sempre são as mulheres. Normalmente, culturalmente, não só no Brasil, mas pelo que vimos também no Grande Chaco, no Vale do Seco, a responsabilidade de garantir água para consumo e para se cozinhar em casa é da mulher. Então, essa mulher perdia o tempo de ter outra atividade financeira, de produzir alguma coisa no quintal de casa. Ela perdia esse tempo porque não tinha água, tinha que ir atrás de água. Então, qual seria a melhor forma de armazenar água? Né? A fonte é a água da chuva, né? Que já era uma experiência e um jeito de armazenar ela de forma limpa é dos telhados da casa. Né? Se deixa ir a primeira água que cai no telhado para limpar o telhado e depois armazena esse telhado. É importante que essa forma fosse de baixo custo, porque a ideia era chegar a todo mundo. E se havia um levantamento já de uma demanda de pelo menos 1 milhão de famílias precisavam de uma tecnologia para se guardar água. Ela tinha que ter fácil replicabilidade. Se uma família tivesse uma condição financeira melhor, era importante que ela fosse capaz de construir essa estrutura. Ela tem um mantenimento, uma manutenção simples, ou seja, qualquer pessoa possa fazer uma manutenção, não precisa de uma mão de obra especializada, de um trabalho especializado. Que ela seja de autonomia da família, ou seja, a família gestasse o quanto ela gasta, para ela economizar mais ou menos, a depender do período de estiagem, o quanto choveu. E uma capacidade de beber, para beber e cozinhar, de pelo menos 8 meses. Teria que ter uma quantidade de água que desse para beber e cozinhar, para resolver aqueles problemas que a gente falou no slide anterior, durante 8 meses. Bom, a tecnologia que foi pensada foi uma cisterna de placa, feita com alvenaria, pensada pela primeira vez pelo próprio conhecimento popular. A pessoa que fez a primeira cisterna no formato como a gente conhece, redonda, e que a gente sabe que hoje tem muita resistência e tem baixo custo, é fácil de replicar, foi esse homem, foi o Nel. Esse Nel era um albani, ele foi trabalhar, morava no Nordeste brasileiro e foi trabalhar na região Sudeste, que é onde fica São Paulo, e foi construir piscina. E construir a piscina com placas de cimento. E perceber que aquilo tinha um baixo custo e que ele poderia fazer na região dele, de onde ele vinha, que tinha dificuldade, como eu disse, a chuva concentrada. E Nel fez essa primeira cisterna, fez na casa de vizinhos que podiam comprar, e organizações da sociedade civil começaram a também replicar, conseguiam recursos da cooperação internacional para fazer para famílias no semiárido brasileiro. E, com o tempo, foi se aprimorando essa cisterna, melhorando uma coisa aqui e outra ali. A gente pode ver aí uma tecnologia simples de fazer, adaptada à região, ou seja, os materiais têm todos na região.
E aí eu queria fazer um parênteses, destacar a diferença de uma tecnologia como essa, que, como eu disse, ela é simples, barata, resolve os problemas dela ali mesmo na região, por uma cisterna de plástico. A cisterna de plástico, ela, primeiro, ela vem pronta de outro lugar, ou seja, ela não alimenta a economia local como essa, que você compra os materiais de construção numa fábrica da região, que você contratar pessoas para construir a cisterna na região, as pessoas que distribuem então na região, ou seja, você alimenta a economia local. A cisterna de plástico ela vem pronta. E por vir pronta também, ela se torna muito cara, porque você tem um problema de logística, de carregar cisternas prontas, você vai carregar no caminhão 4 ou 5 cisternas por vez. Ou seja, vai ficar muito cara essa logística se a gente quiser entregar em lugares longe, como o semiárido brasileiro é muito grande, e o Grande Chaco também é muito grande, o território é muito grande. Então, ela fica muito cara, às vezes o dobro do preço. Então, a cisterna de placa ela é melhor em vários pontos. E a gente hoje sabe que ainda é indefinido, ela se cuidando muito bem, é indefinido o tempo de duração dela, ela pode durar muito tempo. A cisterna, a gente já viu cisternas funcionando com mais de 20 anos. Bom, mas a ideia não era só fazer uma cisterna, né? A ideia era fazer 1 milhão. Então, para fazer 1 milhão de cisterna, a ASA fez uma proposta, ela lança um programa de convivência com a região semiárida. Essa foi uma cisterna construída na capital, onde chove até, mas, na verdade, era para servir como exemplo, e aqui a ASA colocou princípios do que ela queria para uma política sustentável para a região, porque a região semiárida sempre teve políticas emergenciais. Quando vinha as grandes estiagens, doa comida, doa água, doa roupa para a região semiárida. E a região semiárida não acabava que não conseguia ter políticas sustentáveis de alimentar que o próprio povo ali é capaz de dar conta dos seus problemas. Então, a cisterna era um passo inicial para que as pessoas, de uma política sustentável, que não dependesse de políticas emergenciais de água, por exemplo. Só que para fazer 1 milhão de cisternas, o pessoal falava para elas, olha, vocês uma política de cisterna, não dá para um projeto. Um projeto vai fazer 100, 200, 500, para chegar a 1 milhão, é preciso uma política. E para ter uma política, é preciso que você proponha um método. Então, as organizações, além de aprimorarem a cisterna, elas criaram um método de execução que garantisse o bom uso do recurso público e um implemento justo de recurso público. Essa metodologia ela começava primeiramente com uma mobilização e um controle social. Todo o processo da cisterna ela passa por uma mobilização, por coletivos da sociedade civil, comunitários, municipais, estaduais e nacional, que é a diretoria da ASA. Todo esse processo é quem decide para onde vai a cisterna, quais municípios prioritários, quais comunidades prioritárias, quais as famílias prioritárias, e aí, como prioridade de família, a gente já tinha famílias lideradas por mulheres, famílias com crianças em idade de risco, família com idosos, família com pessoas com deficiência. Então, assim, todo o processo é feito de mobilização. A sociedade civil tem que se organizar para ajudar a executar o projeto e para controlar o bom uso do recurso público e garantir que o projeto não se acabe por denúncias ou por atos de desvio de recursos. Então, essa foi uma primeira base do projeto. A outra era capacitar. Precisava capacitar pedreiro para construir cisterna, precisava capacitar as famílias para cuidar da cisterna, precisava capacitar esses coletivos para saber gestar o programa e controlar o programa. Então, capacitação foi fundamental, é um componente importante da metodologia, e capacita várias, como disse, várias instâncias, das famílias, dos albaniles e das comissões municipais, microrregionais, que decidem e controlam o programa. E a construção, que é um ganho real para a comunidade, para a família, ou seja, você faz uma política que tem um ganho concreto. E aqui eu quero destacar, essa aqui é uma mulher albanile,
Esse é um processo que a ASA vem enfrentando, assim, a igualdade de gênero, a igualdade de direito da mulher de trabalhar onde ela quiser, e que é comum muito dizer, a mulher não pode ser albanile. Isso não é verdade. Se ela quiser, por opção, trabalhar, é uma forma dela ganhar dinheiro, de ter salário, ter remuneração. Então, a ASA estimula, faz curso de capacitação entre mulheres, para mais mulheres que têm interesse sejam albaníes. E, por fim, comunicação. Em vários níveis de comunicação. Desculpa. Aqui, por exemplo, é uma sistematização de experiência das famílias do semiárido. Então, assim, uma comunicação para dentro, para que os sertanejos trocam conhecimento, sistematize, entenda qual é o processo que deu certo, melhorou a sua vida, que não é só cisterna, mas a sua produção de alimentos e tal. Então, esse é um tipo de comunicação. Aqui a gente tem uma comunicação comunitária, então a gente cria programas com várias temáticas que são passados em rádios comunitárias em vários municípios, que têm temáticas a ver com a realidade da região. E aqui, uma disputa de mirada, uma disputa de olhar sobre o semiárido, porque o semiárido sempre foi visto como lugar da pobreza, da tristeza, da desgraça, e não é só isso. Quando se tem políticas sustentáveis, políticas que apoiam o desenvolvimento da região e dos agricultores, a região mostra que ela tem muito a dar ao país. Então, esse é um tipo também de comunicação que fez parte do método. Então, o método principalmente era isso, para conseguir se fazer política. Mas precisava de alguns outros elementos. Era necessário um processo de articulação política. E aqui, por exemplo, aqui é a Conferência das Partes, onde a ASA entrega aquela cisterna, ela entrega para o ministro do Meio Ambiente, na época, esse aqui era o José Sarney Filho, ele era ministro do Meio Ambiente, porque era uma Conferência das Partes das Nações Unidas, que estava ligado ao meio ambiente, uma proposta de programa cisterna, e é ali que são executadas as primeiras cisternas em relação com o governo federal. E aqui é já no governo de Lula. O Lula faz uma viagem a todo o Nordeste brasileiro e leva ele para conhecer a cisterna, leva ele para conhecer o programa e apresenta essa proposta de que se queria construir 1 milhão de cisternas. E aí a necessidade de vontade política, né? Não se faz nada sem que os governantes tenham vontade e acreditam na tecnologia social, acreditem no potencializar dos agricultores, no protagonismo deles, né? E não pode faltar nunca mobilização popular, né? Em alguns momentos, se os programas são deixados para trás, é importante que o povo vá para a rua, vão para as calles, para mostrar o quanto o programa, o quanto as ações são importantes para ela e quais programas, quais tipos de política o povo quer. Bom, essa metodologia deu certo, né? Talvez muita gente saiba que no Brasil a gente conseguiu já construir 1 milhão de cisternas, há uma demanda ainda grande, e outras estratégias foram criadas, outros programas para acesso à água, para aumentar o almacenamento de água na região semiárida. Essa é uma cisterna calçadão, ela tem 52 mil litros, ela compõe o programa Uma Terra e Duas Águas, que a gente chama PER1 mais 12, que serve para água para a produção de alimentos. Aqui outras estratégias, a barragem subterrânea, então você tem uma formação do solo que você consegue serrar em um lugar e ter água pelo subsolo, guardar água no subsolo. Os tanques de pedra que as famílias já usavam, as comunidades usavam água nesses lugares de formação rochosa, só que aqui você constrói uma parede para você conseguir garantir mais água nesse lugar para a comunidade, para a produção de alimentos e outros usos. E aqui o barreiro de trincheira, nós levamos este nome, a ideia é ter um espelho d'água pequeno para não ter muita evapotranspiração
Isso é bem profundo, não é qualquer solo que pode, mas o custo é muito baixo e consegue se guardar muita água para produção de alimentos, produção animal. Esse é o programa Cisterna nas escolas, que procura garantir água nas escolas durante o período de estiagem, porque o que acontecia é que, nos períodos de estiagem, as aulas tinham que ser interrompidas e prejudicava a aprendizagem dos alunos. Esse foi um projeto também, chama o programa Cisterna nas escolas. Bom, algumas aprendizagens que a gente teve durante esse tempo. Tem a escala. Uma coisa eu já falei, se vontade política, se não tem vontade política, a gente, da parte do Estado, tem que haver mobilização para pressionar, mas tem que haver vontade política também. A gente está falando de um recurso muito grande, então é importante você ter financiamento conjunto de empresas públicas, empresa de capital misto, empresa privada, é importante que o Estado ajude a articular esses financiamentos. E uma adequação da legislação, criar um marco legal que ele facilite a execução do recurso. A gente está falando de água, e a água é emergente, a água é urgente, as famílias precisam de água para ontem, não para um dia. Então é importante criar uma estrutura legal que facilite e garanta uma boa execução, um bom cuidado com o recurso público, mas garanta agilidade na execução e na prestação de contas. E a gente entendeu que algumas opções que a gente fez foi fundamental, senão a gente não teria chegado a 1 milhão de cisternas. Uma é numerar cisterna, numeração. Tudo começa de um lugar e começa de um. Então, desde a primeira cisterna que as organizações da sociedade civil fizeram enquanto asa, enquanto articulação, elas numeraram 1, 2, 3, numeração da cisterna. Eu logo mais vou mostrar como é que controlava esse número. Georreferenciar, ou seja, a gente fez isso há 20 anos atrás, hoje é até mais fácil, é mais comum essa tecnologia, mas é importante que em algum momento, se houver uma fiscalização, se houver uma dúvida, na dúvida da execução do recurso, que esteja lá o georreferenciado para a fiscalização procurar a cisterna. Um termo de recebimento assinado com foto da família, registrando que o recurso foi implementado, a prova de que aquilo foi feito, e um sistema de acompanhamento físico e financeiro. A gente, no início, teve apoio de algumas empresas e fizemos um sistema para que todos os cadastros físicos, dados físicos, como os dados financeiros, foram feitos ali. E aí qualquer financiador tinha acesso a esses dados. Então, eu preciso saber qual é a minha demanda. Houve um cálculo que chegou à população rural dos estados do semiárido e chegou a um dado de 1 milhão de cisternas. Era uma demanda que se levantou naquele momento. Então, eu preciso saber qual é a minha demanda. É 500 mil? Quero chegar até onde? E eu preciso numerar essa demanda. Aqui é uma placa de identificação que todas as cisternas levam, que tem a marca do programa, aqui no caso foi a marca do financiador, o financiador, que é a Fundação Banco do Brasil, o governo brasileiro, a ASA, a organização que estava coordenando o projeto, a organização que executou lá no município, que aqui no caso foi a Caritas do Ceará, do estado do Ceará, a numeração da cisterna, o município e a comunidade onde ela tem. É muito importante ter isso em cada cisterna. Qualquer pessoa que vai, registra e confirma que aquela cisterna que ele tem, que ele pode confirmar com esse termo. Então, toda cisterna aqui, desde o início, a gente tinha o número da cisterna, aqui, o financiador, o nome da família, o cadastro de pessoa física, que é um cadastro feito pela Receita Federal, a foto, firma assinada pela família aqui embaixo, e a data que foi assinada. Então, isso serve para você prestar conta, documentar e não deixar dúvidas sobre a sua execução. Isso tudo aqui a gente fez, como eu falava, dentro do sistema, ou seja, esses dados todos aqui, eles eram colocados dentro do sistema de informação e esse sistema, ele fornecia esse termo, que aí se voltava a família com a foto para assinar ele. Isso garantiu que denúncias vazias não pudessem atingir o programa, né? Porque o programa tinha coesão nas informações e na prestação de contas.
Bom, tem uma pergunta, como é que vocês fizeram para expandir para outros lugares? Na verdade, sendo política pública, a gente desde o início expandiu para todo o semiárido brasileiro. E começamos em todos os estados, não fizemos em foco. Fomos atingindo a todos os estados brasileiros. Mas a experiência foi muito interessante, muita coisa deu certo, e muita gente ficou curiosa em conhecer ela em outros semiáridos. E hoje a gente é muito feliz que faz 10 anos que a parceria Sul-Sul, a gente tem ampliado essa parceria Sul-Sul com outras organizações da sociedade civil, organizações governamentais, para trocar experiência, aprender os semiáridos de outro lugar e ensinar um pouco o que a gente sabe. Então, são intercâmbios que fizeram a gente expandir. Né? Esse intercâmbio, a gente estava aí onde vocês estão, no Gran Chaco. Esse foi a construção de 2 cisternas no município de Cruz del Eje, uma parceria com o INTA, o pessoal do Cericero também participou aqui, e aí a gente construiu essas 2 cisternas, que elas foram pontapé de placa, foram pontapé para a construção de outras cisternas, sobre o próprio controle e a gestão do Cericero e também o INTA na área governamental. Aqui no Senegal, a reunião a gente foi com agricultores brasileiros, encontrando agricultoras e agricultores do Senegal e conversaram. As cisternas foram construídas lá, um modelo semelhante, eles ainda estão implementando algumas. Aqui também no Senegal, uma reunião com a Associação de Mulheres Agricultoras, porque elas estão usando as cisternas lá para a produção de alimentos. Aqui a gente recebeu pessoas de vários países da África subsaariana, do Sahel africano, conheceram aqui agricultores do Ceará, no estado da província do Ceará, no Brasil, as experiências dele de agricultura, de minhoca, de reuso de água. Aqui também a construção de cisterna que a gente fez no Corredor Seco, em El Salvador. Agricultores brasileiros também foram conhecer as experiências dos agricultores de El Salvador. Então, a gente aposta que quando os agricultores dialogam, eles aprendem muito com o outro e adaptam a sua realidade e melhoram a sua experiência, melhoram a sua capacidade produtiva, e aí começa a ter o que escoar, o que vender e melhorar a sua qualidade de vida. É isso. Um saludo a todos e muita vacuna a todos também. Bom dia.